Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 8, Em Pleno Campo de Batalha. Nós vamos para mais uma parte, a parte 5. A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos, com a anuência do paciente, permitindo-se o adiando crime, agora estendia a medida à consumpção dos idosos. Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos legalizados em diversos países igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica, tentando oferecer maior conforto às idades avançadas, parece que desagrada ao grupo de assassinos legais, que vem na velhice somente decadência e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Desse modo estranho e extravagante, há quem defenda a ideia de deixar morrer o paciente idoso ante a presença de um mais jovem que necessitar da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. Vocês lembram dessa parte? Eu lembro que passava em jornais isso, né? Nos lugares onde tinha idosos ou pessoas mais novas, a prioridade era o mais novo. Porque o idoso já estava perto de morrer mesmo, então deixa morrer de vez. Absurdo, mas isso aconteceu. A notícia de nossa presença espiritual cooperando no hospital passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados e naquela tarde fomos buscados por abnegado benfeitor para um atendimento especial. Tratava-se de um drama familiar, um grupo constituído pelos pais idosos e 2 filhos. Respectivamente com 23 anos, a filha, auxiliar de enfermagem, e o irmãozinho, 16 anos. A auxiliar de enfermagem conduziu ao lar o vírus terrível, sendo ela assintomática, e contaminou o irmão e os pais. Primeiro os pais apareceram com os sinais da doença, que foi confirmada, e internaram-se, logo depois o irmãozinho também. O genitor estava com 62 anos e a mãezinha com 54. O senhor era portador de um distúrbio cardíaco e sofria muitas alterações na pressão arterial, e não foi bem sucedido no tratamento da Covid-19, sucumbindo por falta de aparelho para auxiliar na respiração. A esposa teve alta dias depois, nem ela nem a filha puderam ver o desencarnado, ficando muito abatidas com a ocorrência da enfermidade e o sofrimento do enterro praticamente em uma vala comum. Ainda não se haviam refeito do choque quando o irmãozinho começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a doença. Nessa angústia ou desespero, a irmãzinha fez conflito de culpa, acreditando-se haver sido a responsável pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão jovem, que se encontrava em um estado lamentável. A informação que nos deram é que se estava preparando para suicidar-se e, por efeito do desespero, atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o autocídio. Fomos em grupo, de modo que pudéssemos auxiliar outros enfermos, aplicando-lhes os passes benéficos e animando-os com vibrações edificantes. Encontramos-la na unidade de terapia intensiva, que estava quase lotada com pacientes portadores de outras enfermidades, inclusive o novo coronavírus. Todos os pacientes estavam entubados, inclusive o jovenzinho. Em uma análise rápida, o Dr. Eudalbo verificou que o jovem não teria resistências nem forças imunes para vencer o vírus devorador. Encontrava-se com os pulmões dominados pela virose perversa e, apesar do aparelho, a sua era uma respiração difícil, entrecortada. Já tinha as marcas do anjo da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A medicação aplicada em fase experimental, enquanto se discutia nas casas de leis qual a melhor aplicação para atenuar o quadro ou salvar o paciente, produzia sequelas a que o organismo não resistia. A morte era iminente num quadro muito doloroso de asfixia. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse e desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais na família, assessoramento espiritual era lamentável. Em face da presença de 2 espíritos que o vampirizavam com crueldade, o irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames perispirituais, afastando ambos os exploradores das poucas energias do rapaz, e Spinelli encarregou-se de dialogar com eles, conduzindo-os a uma sala
próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias mefíticas exteriorizadas por pacientes. Alguns médicos e auxiliares de enfermagem desacostumados às fixações espirituais mais elevadas. Alguns demonstravam cansaço e temor, cuidando-se mais em detrimento daqueles que os necessitavam. Após haver fixado os sofredores vampiros de formas repugnantes dos fluidos da nossa médium, o jovenzinho começou a agitar-se angustiosamente. Nesse momento, alteando a voz, Spinelli pôs-se a orar profundamente comovido. Houve uma parada cardiorrespiratória e os desencarnados detiveram-se enquanto o corpo médico e auxiliar continuou as atividades, sem dar-se conta do que ocorria fora da sua esfera ambiental, agora com uma desconhecida energia que os envolveu. As palavras de súplica do mentor ao divino médico das almas ressoavam cânoras e vibrantes, e percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas e alcançava os desencarnados, alguns tomados de emoção até as lágrimas. Logo mais respirava-se um ar saudável. Alguns amigos espirituais surgiram e de imediato começaram a auxiliar todos os pacientes com bioenergia especial saturada de plâncton e clorofila, carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores vetustas do jardim. Míriades de pontos luminosos pequeníssimos entravam pelas janelas e portas, dando-se conta que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. O ambiente fez-se menos desagradável e, nesse momento, o abençoado mentor que nos foi buscar começou a deslindar o espírito do seu jovem e sofrido corpo. Desculpa. Era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. A irmãzinha não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi de imediato retirado e colocado em um envoltório plástico e transferido para a necrópole, a fim de ser logo sepultado. Coube-se a tarefa de acercar-me dela e, acariciando a área cardíaca, falar ao seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com o adversário espiritual, porque, percebendo a desencarnação do irmãozinho, envolveu-se numa linda oração da sua crença religiosa, de imediato atendida por um jovem de elevados recursos morais. Com a permissão da benfeitora desencarnada... Ai, minha garganta tá horrível, gente. Desculpa. Inspirei-lhe coragem e fé, animando-a a cuidar da mãezinha agora mais sofrida e solitária. A lembrança da genitora levou a um pranto convulsivo de compaixão e ternura que comoveu alguns colegas, que a conduziram para fora da sala, onde poderia acalmar-se ante o que se denominava como fatalidade. Alguns minutos transcorridos e o jovem recém-desencarnado era conduzido a um outro núcleo hospitalar em nosso plano. O espírito responsável pelo nosocômio acercou-se-nos para apresentar os seus sentimentos e de afeto e gratidão à nossa equipe, no que foi gentilmente acolhido pelo Spinelli, sinceramente emocionado. Ele havia fundado o hospital enquanto na Terra e, após a desencarnação, foi convidado a continuar administrando com esmero. Não havia sido religioso, mas era um crente fervoroso em Deus, e quando pensou na casa hospitalar um pouco mais de 40 anos passados, melhor compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Havia sido eminente mestre na faculdade de medicina, na qual ensinava fisiologia e cirurgia, demonstrando como a maquinaria orgânica não se explica a si mesma. Sempre que tentava uma laparotomia, deslumbrava-se com a ordem dos elementos que se transformam em vida, pensamento e ação. Em consequência de sua existência médica missionária, conseguira muitos amigos que ora se encontravam cooperando no mais além com a casa de saúde. Ficamos de atender ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, a jovem auxiliar de enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, esparzindo o odor tóxico de carne em putrefação, que a brisa lenta tentava diluir.
Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Os amigos do nosso grupo experimentavam emoções variadas, em decorrência dos trabalhos a que cada um de nós se vinculava. Chegando ao nosso reduto, passamos a fruir as ondas balsâmicas do amor e da caridade, das mensagens como se uma aragem de luar formoso conduzisse o doce perfume de rosas desabrochando ao amanhecer. Não é fácil. Até para fazer uma leitura dessa dá um pouquinho de dor de cabeça. Não sei quanto vocês. Desculpa. Gente, quando se fala em energia negativa, até a leitura, ela traz pra gente uma sensação pesada, né? Eu li há uns tempos atrás, eu comecei a ler Memórias de um Suicida. Eu não consegui, né? Começava a me dar uma dor de cabeça tão forte assim que eu tinha que parar. Porque o próprio vínculo entre o nosso cérebro, naquela leitura a gente acaba entrando, né? Naquelas imagens, tudo, então a gente acaba acarretando aquele sentimento que tá ali para nós. À medida que eu fui lendo aqui, que eu fui imaginando o hospital, as pessoas sendo conduzidas para UTI, né? O sentimento da enfermeira, que ela está se sentindo culpada pela morte do pai, porque foi ela que levou o Covid para dentro de casa, o pai não aguentou, né, e acabou morrendo. A mãe ficou doente, mas voltou para casa. O irmão menor ficou doente e acabou também desencarnando. A culpa que essa enfermeira sente aqui nesse momento, enquanto eu estava fazendo a leitura, parecia que eu estava sentindo essa angústia da enfermeira, né, aquele cheiro de putrefação, do desencarne daqueles espíritos que estão ali no hospital, a situação que tanto o médico como o enfermeiro estavam enfrentando ali, o medo, o receio de também adquirir a doença, pouco conhecida, pouco estudada, fazendo experiências de medicação para ver o que pode dar certo para salvar vidas, né? Imagina a angústia dessas pessoas naquele momento. Então, tudo isso que eu acabei de ler, isso acaba vindo para a gente, porque a gente se liga energeticamente na situação, né? Então, quando isso ocorre, a gente sabe que é a hora que a gente tem a certeza que nós realmente somos espíritos, nós não somos carne, né? Nós estamos na carne, porque a questão é muito forte, energeticamente dizendo, né? E a gente acaba fazendo parte daquele contexto. Quando eu já falei para vocês que eu faço a leitura da Alânia, né? E é um livro também que às vezes quando eu tô lendo, eu me sinto lá dentro daquela situação. Dados muitos detalhes da ocorrência da Segunda Guerra, campo de concentração, e você se vê naquela situação ali, né? Então, dentro de casa, no momento do Covid, como eu fiquei muito tempo presa, eu tinha uma noção do que acontecia lá fora, né? Então, eu me prendia na prece, naquilo que eu acredito, eu procurava fazer o evangelho, eu procurava me manter equilibrada, porque eu sabia que naquele momento a gente estava sendo atacado não só por um vírus, mas a parte espiritual negativa, ela se aproveitou muito, porque quando você tem medo, né, quando você tem um sentimento ruim, seja ele qual for, a espiritualidade inferior, que não tem muito conhecimento, que é dado pela ignorância, que é dado pela raiva, pelos sentimentos maus, elas se comprazem de tudo isso e elas vão se aproximando de quem tá dando brecha, né? Então foi um momento assim de se fechar mesmo para a oração, se fechar com um pensamento mais que você pudesse na espiritualidade maior, né? O seu anjo protetor, a Deus, a Jesus, né? Fazer as suas preces diárias, fazer as suas leituras edificantes, ouvir coisas boas, tirar o jornalismo negativo da sua casa, porque aquele momento ali a gente estava sendo bombardeado, e de todas as formas, não só o lado físico, mas principalmente o lado espiritual. Tanto é que essa enfermeira, né, à medida que ela começou a cair o padrão vibratório dela, já o medo, o receio de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do hospital, vendo o seu pai morto, o irmão morto, se sentindo culpada, veio o desejo do quê? De se matar. Um desejo íntimo, né, de culpa, mas que acarretou o quê? Influência espiritual que estava ali só esperando o momento dela fazer a bobagem acontecer. Por que eu falo bobagem? Porque a gente não morre,
Ela ia acordar no outro dia, num outro momento, num umbral, em sofrimento, vendo todo o seu processo de desencarne, quantas vezes fosse necessário para que tomasse consciência de que aquilo que ela fez era errado, né? Então, eles fizeram de tudo aqui, a equipe espiritual, para que impedisse ela de fazer, de chegar ao ato aí do suicídio, né? Mas, e a gente vê também, durante a leitura, né, que existe uma equipe preparada para todos os casos que aconteceram, né? Ninguém ficou sem apoio espiritual, todos nós tivemos, mas era necessário o quê? Que nós tivéssemos a humildade de reconhecer que sozinhos a gente não ia atravessar aquilo, a gente ia precisar de ajuda. E essa misericórdia de Deus em nossas vidas se deve ao merecimento de cada um, né? Então a gente só teve ajuda quem buscou ajuda. Acabei de falar isso no Palavras de Vida Eterna. Olha como um livro acaba batendo a informação um com o outro, né? Se a gente tem o ânimo, se a gente tem o desejo, se a gente tem a vontade, se a gente tem o pensamento voltado para Deus, ele acaba nos socorrendo de alguma forma. E as equipes espirituais, elas são assim, de acordo com a nossa energia, né? Se a gente pede humildemente que nós não temos condições de seguir o caminho sozinhos, eles amparam. Eles não vão fazer por você, mas eles vão te amparar. Mas você precisa estar ligado, esperando esse socorro através da prece. É muito importante que a gente tenha essa ligação com Deus através da prece. A prece não vai resolver tudo, mas ela vai amenizar, ela vai ajudar. Porque o socorro vem, através da prece o socorro vem. Não adianta você se colocar numa posição do tipo assim, eles estão aí a meu serviço e, pô, não estão me vendo aqui? Se for dessa forma, eles não vêm, né? Eles vão te ajudar sempre, mas sempre que você se colocar numa posição humilde. Eu não estou conseguindo carregar esse fardo, Senhor. Me ajuda a carregar. Não tira o fardo. A gente não tem que pedir para tirar. A gente tem que pedir para ser auxiliado, para que a gente tenha força, para que a gente siga, para que a gente dê conta do nosso recado. Ninguém vai fazer por nós a não ser nós mesmos, né? E aí, chega no finalzinho aqui desse capítulo, né? Aonde eles colocam que era necessário também um pouco do descanso. Não pensem vocês que é porque nós somos espíritos que a gente não cansa, né? Até a espiritualidade maior precisa daquele momento de refazimento, né? De buscar energias para depois continuar no trabalho. Eles não cessam, eles não param, mas eles precisam de momentos de um descanso, porque não é fácil lidar com essas energias negativas, até mesmo para a espiritualidade superior, né? Imagina para nós aqui então, que somos tão necessitados de ajuda, né? Como a gente precisa desse descanso. Mas o brasileiro, ele não tem um descanso, né? Ele adora sábado, domingo, ele adora feriado, ele quer férias. Nós queremos muito mais descanso do que trabalho, porque nós somos preguiçosos ainda, nós somos tão imperfeitos que nós somos preguiçosos. E, na verdade, nós não podemos ter tudo isso de descanso. Mesmo no momento de descanso, a gente tem que ser útil. Não é trabalhar 24 horas por dia para ganhar dinheiro, mas é trabalhar a mente, trabalhar a sua família, trabalhar os seus amigos, você ser presente nas pessoas que necessitam de um apoio, né? Não precisa ser aquele trabalho de apertar parafuso 24 horas, não é disso que eu estou falando. O nosso trabalho, ele deve ser incessante ao bem, fazer o bem, né? Então, eu vejo assim, que tem coisas que hoje eu não consigo mais fazer. Eu tentei ficar no meio de crianças, de dar continuidade a projetos com crianças. Eu, fisicamente ali perto, eu não consigo, não tenho mais energia como elas precisam, eu não consigo mais dar, né, aquela alegria, fazer encontros que sejam agradáveis, porque o meu corpo não ajuda mais para isso. Eu tentei, me deram oportunidade e eu tentei, mas eu vi que a oportunidade que me deram eu ia falhar. Então a gente tem que reconhecer que não dá, né? De imediato eu ainda falei assim, eu acho que, porque eu tô vendo as crianças uma vez por mês só, tá quebrado o trabalho, então não vai dar certo. Eu acho que o certo seria uma vez por semana, pelo menos. Ainda pensei nessa forma, mas no último encontro que eu tive, eu vi que eu fui sugada, né? Falei, não dá, eu não consigo. Então a gente tem que reconhecer aquilo que a gente consegue ou não fazer, né? Já que eu não consigo de uma forma, eu tenho que ver de outra. Aí chega lá no centro espírita, Patrícia, dá pra você fazer isso? Patrícia, dá pra você fazer aquilo? Patrícia, você pode fazer isso?
Falei, poxa, legal, as coisas que estão me pedindo, eu ainda consigo fazer. Então eu me sinto útil, feliz em fazer aquilo que eu consigo. E eu acho que cada um de nós tem isso. Tem coisas que nós conseguimos e outras coisas nós não conseguimos mais. Então a gente não tem que ficar frustrado do tipo assim, eu não dou mais para tal coisa, então eu não sirvo para mais nada. Não, né? Que nem aqui foi selecionado quem tinha direito de viver e quem não. O idoso não tem direito de viver porque já viveu muito, vamos colocar o novo na UTI e o idoso espera, se tiver que morrer, morra, porque não tem mais nada para contribuir. Lógico que tem. E a sabedoria e o conhecimento que esse idoso adquiriu durante a vida toda. Então, não é porque é uma pessoa idosa que não tem mais o que oferecer. Todos nós temos algo para oferecer. Então, ninguém pode decidir quem deve viver, quem deve morrer. Isso existiu lá na época do Hitler, né? Ele decidia quem tinha direito à vida e quem não. Hoje, quem é a pessoa que pode controlar isso, que pode determinar quem vai e quem não vai viver? Todos nós temos direito à vida, independente se está lá no ventre de uma mulher, que eu sou totalmente contra o aborto. Ninguém tem direito a matar uma criança no ventre. E também não tem direito a matar um idoso porque já viveu muito. Não, nós não somos deuses, nós somos seres humanos e muito falhos. Então, quem é o ser humano para determinar o outro se deve viver ou não? A bagagem que nós carregamos, de alguma forma, ela vai ser útil. Pode não ser, como no meu caso, fisicamente mais, eu não posso entrar mais numa sala de aula, eu não posso mais ter alunos perto de mim, um monte de criança, que isso agita o meu corpo, aciona o metabolismo, ele se torna um pouco mais rápido e o corpo não absorve isso de uma maneira positiva, trazendo problemas físicos para mim. Então, peraí, eu posso ajudar uma evangelizadora? Eu posso preparar uma aula, posso preparar uma dinâmica e dar para uma evangelizadora ou dar para uma professora, porque eu ainda tenho conhecimento. Está aqui. Agora alguém pode fazer por mim aquilo que eu não faço mais. Então, porque a Patrícia não pode entrar mais numa sala de aula, a Patrícia não serve para mais nada? Não, tem outras coisas que a Patrícia serve, né? A Patrícia serve para tirar uma cópia de atividade para alguém. A Patrícia serve para fazer lembrancinha para grupos de criança. A gente tem que ir buscando nossa utilidade, porque nós somos úteis o tempo todo, sim. E ninguém tem a capacidade de determinar se a gente deve viver ou não, a não ser o nosso Criador. É Ele quem vai determinar. Quando a gente não tem mais a utilidade aqui, e a gente vai ser chamado para voltar. E depois a gente vai voltar outra vez. Olha que interessante. Porque a nossa utilidade é para sempre. Aquilo que a gente aprende vai ficar para sempre. A gente não vai perder nada. A gente não perdeu nada nessas vidas todas que nós já tivemos. Então, energeticamente, a gente tem que estar sempre com padrão vibratório alto. Sempre se ligando com a espiritualidade do alto, né? Isso foi falado em Palavras de Vida Eterna agora há pouco, pelo outro canal. E agora voltou aqui, né? Esses reveses, essas adversidades, esses obstáculos que chegam até nós, é para que a gente passe por eles e passe com calmaria. Não adianta ficar temerosos e ficar pensando negativo, porque a espiritualidade inferior vai se aproveitar e a situação vai ficar pior. Então, os amigos intervêm por nós, mas a gente tem que estar com um pensamento elevado. Isso é o que a gente fecha aqui hoje, tá bom? Bom final de semana.